Existem 5 coisas que são terminantemente proibidas no nosso casamento, e eu não tô falando de algo óbvio como traição ou mentira. São 5 regras que a gente foi criando ao longo do nosso relacionamento que ajudam muito a evitar brigas que parecem pequenas, mas que elas vão se acumulando e vão ficando muito chatas, principalmente quando o assunto é dinheiro. E eu realmente acho que alguma delas deveriam também ser proibidas no seu casamento. Se você chegou agora aqui, eu sou a Beca. Aqui no canal, eu e o Gui, meu marido, falamos sobre finanças para casais e sobre como organizar o dinheiro sem transformar o relacionamento num campo minado, sabe? Que você sempre toma cuidado para não explodir. Então já se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo pro seu mozão assistir também, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Vamos lá pro primeiro ponto. É proibido julgar o gasto do outro. No nosso orçamento, existe um valor individual mensal ali para cada um. A gente chama isso de mesada. Eu tenho a minha, o Gui tem a dele, e esse dinheiro é sagrado para nós. Não é sagrado no sentido que a gente tem que fazer um ritual em volta dele, não. É um dinheiro que precisa existir, sabe? É um dinheiro que cada um pode gastar como quiser, sem pedir autorização do outro, sem justificar cada comprinha ou passar por uma análise, sabe? Como se o outro fosse o fiscal da Receita Federal para cada gasto que você fizer. Então, mesmo que o Gui olhe para uma coisa que eu comprei e pense: é sério que você pagou por isso? É sério que você comprou isso? Ou eu faço a mesma coisa? A gente pode pensar, agora falar já é outra história. E isso também vale para mim, como eu falei. Às vezes eu posso olhar um gasto dele e pensar: eu jamais gastaria dinheiro com isso, com a faixinha do Memphis Depay. Foi ele que gastou com a mesada dele. A mesada existe justamente para preservar essa individualidade dentro do orçamento do casal, porque tem gasto que não precisa passar pela aprovação do mozão, precisa só caber na sua mesada. E é legal que essa regra, além de evitar muita briga besta, você vai ter um valor ali, já um teto para você gastar. Então você não vai acabar fazendo vários gastos ali que vão atrapalhar o plano do casal. E o problema, às vezes, também nem é o valor que você gasta naquele gasto. Às vezes, o que incomoda vocês é ter que explicar o tempo todo, é ter que se sentir desconfortável, sabe? Imagina você ter que montar uma apresentação de PowerPoint toda vez que você precisar comprar alguma coisa para você. Amor, aqui no slide 1, eu gostaria de apresentar os benefícios dessa compra aqui de maquiagem. Não dá, gente, não dá. Claro que isso só funciona se a mesada estiver prevista no orçamento, no planejamento financeiro do casal. Não é pegar qualquer valor da conta conjunta de vocês e falar: "Ah, essa daqui era a minha mesada". Não, a mesada precisa ter um limite combinado ali. Mas depois que o dinheiro foi separado, cada um decide o que fazer com o seu ali durante o mês. Segunda coisa proibida: tomar uma decisão financeira grande sozinho. Seja uma compra grande, um parcelamento novo, um empréstimo, uma dívida, uma mudança de plano ou qualquer compromisso que vai impactar o orçamento do casal. Nada disso é decidido no modo surpresinha, não, porque surpresa boa é você chegar com chocolate ali para sua amada, um presente, é falar assim: ó, arruma uma mala que a gente vai viajar. Mas agora, uma parcela nova que vai durar 18 meses. Ali não é surpresa, é um comunicado de crise, principalmente quando a outra pessoa também vai ter que ajudar a pagar. Então, assim, se impacta o casal, se impacta a vida dos dois, os dois precisam saber e concordar com isso. Eu acho que é um erro muito comum a pessoa pensar, mas fui eu que comprei. Sim, só que o dinheiro é do orçamento do casal. Se aquela parcela diminui o dinheiro disponível da casa, ou se o outro vai precisar reorganizar a própria vida por causa disso, não foi uma decisão individual, foi uma decisão do casal tomada por uma pessoa só. E isso aqui costuma dar muito problema. Por isso que a gente faz a nossa reunião de casal mensal todo mês. É o momento que a gente senta ali, olha para o que vai acontecer naquele mês e conversa sobre as decisões importantes antes de gastar qualquer dinheiro. Tem alguma compra maior? Alguma manutenção necessária? Uma viagem que a gente tem que fazer, uma parcela que tá acabando, uma parcela que a gente quer colocar, né, uma despesa nova que tá aparecendo ali, a gente coloca tudo na mesa. E nem sempre os dois concordam de primeira, mas o objetivo não é fingir que o casal pensa igual sobre tudo, não, né, gente? É criar um espaço ali para conversar antes de uma decisão virar um boleto, um compromisso financeiro ali. Então, se impacta os dois decidem. A terceira coisa proibida aqui em casa é não apoiar a individualidade do outro. Isso é muito, muito importante pra gente, porque a gente é casal, mas a gente não virou uma pessoa só com dois CPFs.
O Gui tem as coisinhas dele, eu tenho as minhas. O Gui tem o futevôlei dele, eu tenho o meu clube do livro com as minhas amigas. Então, assim, hobbies, saída com amigos, interesses, momentos sozinho, vontades individuais, é normal ter isso. E aqui um tenta incentivar o outro, sem culpa, sem aquele ciúme, sem aquele clima de, nossa, então você prefere fazer isso do que ficar comigo, do que gastar comigo. Calma, gente. Calma. Às vezes a pessoa ela só quer fazer as coisinhas dela e tá tudo bem. Eu acho que muita gente entra em um relacionamento e começa a acreditar que precisa fazer tudo junto, todo programa, todo final de semana, toda viagem, que todo interesse precisa ser conjunto. E quando o outro quer fazer alguma coisa sozinho, isso vira uma rejeição, isso vira um julgamento, isso vira, poxa, você vai gastar com isso e tal. Mas só que não é, gente. Ter essa individualidade respeitada ali no orçamento de vocês não significa que o relacionamento está fraco. Na verdade, muitas vezes é justamente o contrário. Quando cada um tem um espaço para continuar sendo uma pessoa inteira, o relacionamento respira muito melhor. E a mesada ajuda muito nisso, porque além de ter o próprio tempo e os próprios interesses, cada um também tem um dinheiro individual para usar nessas escolhas, sem o outro precisar aprovar. Então, o Gui não precisa amar tudo que eu amo e nem eu, e eu também não preciso querer participar de todas as coisas que ele gosta. Apoiar não é necessariamente fazer tudo junto. Às vezes apoiar é simplesmente não atrapalhar e realmente incentivar aquela pessoa a fazer o que ela quer. A quarta coisa, é proibido ficar em silêncio. Então, assim, deu ruim no orçamento, gastou mais do que devia, percebeu que uma conta vai apertar, não gostou de alguma decisão, conversa. Porque silêncio sobre dinheiro não protege o relacionamento. Ele só vai juntando coisa ali embaixo do tapete. Sabe quando você vai ignorando, vai acumulando aquela sujeira? Mas uma hora você vai ter que limpar. E quando você já percebe, aquele tapete da sua vida já tá cheio de ressentimento. Esse depois a gente vê é complicado, porque quando ele chega, normalmente a situação já ficou muito maior, muito mais suja pra você limpar. Então, às vezes, a pessoa não fala porque ela sente vergonha, às vezes tem medo da reação do outro, às vezes pensa que vai conseguir resolver sozinha antes que alguém perceba. E eu entendo, nem toda conversa financeira é confortável, mas esconder isso num relacionamento não deixa o problema menor, só faz com que o outro descubra mais tarde, quando provavelmente existem menos opções para resolver. É muito engraçado, porque a primeira frase pode ser assim: por que você não me contou isso antes? Então, quando o casal não conversa sobre dinheiro, cada pessoa começa a preencher o silêncio com a própria interpretação. Um pensa, ele não me contou porque não confia em mim. O outro pensa, ela vai me julgar se eu falar. E no meio disso tudo, ninguém sabe o que realmente o outro está pensando. Então, a regra aqui é essa: antes uma conversa chata hoje do que uma briga gigante daqui a 3 meses. A conversa, ela não precisa começar perfeita, você pode simplesmente falar: "Mozão, eu tô com vergonha de te contar isso, mas a gente precisa conversar". Só isso aqui já abre uma porta e você se torna vulnerável ali e a pessoa vai ter mais cautela na hora de te ouvir. E a quinta coisa proibida é sonhar sem compartilhar. Isso aqui parece uma parte fofa do vídeo, mas é muito sério. Seja uma viagem, a vontade de ter uma casa própria, de ter filhos, de mudar de cidade, de abrir um negócio, trocar de carro, nenhum sonho deveria ficar só dentro da cabeça de uma pessoa dentro de um relacionamento, porque quando um sonha sozinho, o outro não consegue apoiar. E às vezes o casal nem tá distante por falta de amor, está distante porque cada um tá imaginando um futuro diferente e ninguém falou isso em voz alta. Uma pessoa tá juntando dinheiro mentalmente para comprar uma casa, a outra tá imaginando largar tudo e viajar pelo mundo. Uma quer ter filho daqui 2 anos, a outra nem sabe se quer ter filho. Só que ninguém conversa. Então os dois continuam vivendo juntos, mas olhando para direções completamente diferentes. Aqui em casa a gente tenta colocar todos os sonhos na mesa. Às vezes é um sonho possível para agora, às vezes é um sonho para depois, que precisa ser mais planejado, às vezes é um sonho que precisa ser recalculado, porque a vida falou: calma, vocês estão emocionados demais, vocês querem conquistar coisas demais e não cabe isso no plano financeiro, não. Mas pelo menos os dois sabem para onde estão olhando, para onde querem ir juntos e não culpar o relacionamento porque você tá deixando aquele sonho de lado, sabe? Então, quando alguém chega contando o sonho, conversem, entende de onde aquele sonho veio, se faz sentido, calcula quanto custa, pensa no impacto que isso vai ter e decide se aquilo vai virar uma meta do casal, uma meta individual ou só uma ideia que precisa ainda amadurecer. Porque casal que sonha junto consegue decidir junto, consegue planejar junto e realizar também. E casal que decide junto tem muito mais chance de construir coisas maravilhosas juntos.
Então coloquem os sonhos de vocês na mesa, ou melhor, no papel. Esses 5 proibidos parecem simples, mas cada um deles já evitou muita briga, muita mágoa e muita decisão errada aqui em casa. Não julgar o gasto individual do outro, não tomar uma grande decisão sozinho, apoiar a individualidade um do outro, não esconder problemas e compartilhar os sonhos. No fundo, todas essas regras têm uma coisa em comum. Elas impedem que o dinheiro vire um instrumento de controle ou uma fonte constante de desconfiança dentro do relacionamento. Porque organizar a vida financeira em casal não é fazer uma planilha perfeita, coloridinha, maravilhosa. Não, é criar acordos que façam sentido para os dois. E é exatamente isso que a gente ensina dentro do casal no azul, a organizar o dinheiro junto, a criar espaço para a individualidade de cada um e transformar os planos dos casais em metas possíveis. Eu vou deixar o QR Code aqui para vocês e o link também está aqui na descrição se vocês quiserem conhecer o nosso plano de assinatura. E agora, me conta aqui nos comentários, qual desses 5 proibidos vocês mais precisam adotar no relacionamento de vocês? E manda esse vídeo pro mozão, mas manda com carinho, porque aí não manda falando: "Assiste o número 4 que ele foi feito pra você". A conversa já começa errada, né?